duas palestras, ou seja, duas pregações de 7 da noite às 21 horas. Ao invés de nós passarmos muito tempo no louvor, nós vamos ter uns 2 louvores. Imediatamente vamos entrar na primeira palavra, vamos dar um intervalozinho aí de no máximo 10 minutos e vamos entrar na segunda palavra sobre o relacionamento conjugal e o tempo moderno. Nós vamos viver esse tempo maravilhoso para investir nas nossas famílias, e eu quero saber essa noite quem é que ama a família, quem ama a sua família. Então, quem ama investe, já coloque na sua agenda, já se prepare, entrada franca, gratuita. Nós vamos estar aqui nesses 2 dias, bendizendo aquele que vive e que reina para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo de número 14. Está conosco hoje o pastor Wagner e sua esposa. Eles são da Assembleia de Deus Manaim, igreja pastoreada pelo meu amigo pastor Antônio Alves, e para nós é uma alegria tê-los aqui. A igreja recebe com alegria. Vamos dar uma salva de palmas. Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Coríntios capítulo 14. Vou tentar correr, irmão, porque o assunto hoje é extenso, mas eu prometo ser o mais objetivo possível. Pedir sempre para que os papais nos ajudem, tá certo? Às vezes a criança começa a fazer barulho, não é porque a criança é ruim, não, é porque ela está incomodada. Então, se você ficar aqui dentro, não vai ajudar muito nem a criança e nem quem está dentro do templo. Então pega, dá uma voltinha lá fora, calma, volta para cá, não tem problema nenhum. A gente precisa ter essa sensibilidade para que seja produtivo para todos nós. Amém, queridos? 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 1, quem achou diga glória a Deus. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, a exortação e a consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas quero muito mais que todos vocês profetizem, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha, a não ser que também a interprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vos não falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma forma, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não forem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para comigo. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes?
porque realmente tu dás bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria língua, para que possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em uma outra língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falareis a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar, e todos falarem em línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estão loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tenha salmo, tenha doutrina, tenha revelação, tenha língua estranha, tenha interpretação, mas que faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar em língua estranha, faça-se por isso 2, ou quanto no máximo 3, e por sua vez que haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelar alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas na igreja, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas também, como está ordenado na lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em sua casa aos seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre de vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais em falar em línguas, mas faça-se tudo com ordem e com decência. Eita glória! Assunto de hoje está quente, irmão. Bora começar? Quem está querendo receber essa palavra de hoje? Há uma grande confusão a respeito de cessacionismo ou continuismo. Vou explicar o que seriam essas palavras por definição. Cessacionismo é uma palavra teológica de fundo cético, de que muitas pessoas acreditam que os dons espirituais cessaram. Cessacionismo vem de cessar. Os dons espirituais cessaram, eles valeram especificamente para a igreja primitiva e especificamente para os apóstolos, para a realização da tarefa. Por outro lado, há uma contrapartida do continuismo, daqueles que acreditam que os dons não cessaram, de que eles são contemporâneos ao nosso tempo, de que Deus não mudou, de que a igreja permanece a mesma igreja e que Deus, Ele continua liberando esses dons para que a igreja continue dando a sua continuidade na terra e fazendo a sua missão. Existe uma grande polarização a respeito disso. Aqueles que têm carisma, ou seja, os dons espirituais, mas não têm caráter. Pessoas que
valorizam muito os dons espirituais, mas não têm na vida a evidência do fruto do Espírito, que é o caráter de Deus gerado em nós. Por outro lado, existem aqueles que têm muito caráter, têm muito fruto de Deus na vida, no entanto não desenvolveram os dons espirituais. Quero deixar claro que a nossa igreja de confissão pentecostal, nós acreditamos na continuidade dos dons espirituais, mas de uma forma bíblica e não de uma maneira fora da Bíblia. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar a partir desse texto. Então a gente vai começar falando a respeito do dom de variedade de línguas, que é o dom de falar em línguas estranhas. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender do que Paulo nos ensinou a respeito do dom de línguas estranhas é que quem fala em línguas estranhas fala para Deus e não fala para os homens. Isso está no versículo de número 2. Coloca para a gente. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, mas fala. Quando eu estou falando em línguas estranhas, em mistérios com Deus, eu não estou falando para os homens. A minha finalidade não é alcançar homens, a minha finalidade é que o meu espírito possa conversar com Deus. Essa é a primeira ideia que Paulo nos transmite. Segunda ideia, quem fala em línguas estranhas não é entendido por ninguém, porque fala em mistério. Pois ninguém o entende, porque em espírito fala de mistérios. Então não há nenhuma finalidade que eu fale em línguas estranhas para que outras pessoas ouçam, porque elas não entendem absolutamente nada do que o meu espírito está falando diretamente com Deus. Terceira coisa, quem fala em outra língua edifica-se a si mesmo e não a igreja. Todas as vezes que oro em línguas, que falo em línguas, o meu espírito está conectado com Deus. Eu sinto uma sinergia que vem do céu. Há algo diferente, transcendental, sobrenatural que acomete a mim, mas não a igreja, porque o outro não entende absolutamente nada daquilo que está acontecendo entre o meu espírito com o Senhor. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Uma outra coisa, quem fala em outra língua não se torna entendido, por isso que não edifica. O outro não entende absolutamente nada, porque o outro não entende o que eu estou falando, ele não tem como ser edificado naquilo que eu estou falando. Versículo de número 5 a 11, não precisa colocar. E por causa disso, Paulo ele dá alguns exemplos, a partir do versículo de número 7, coloca para a gente. Ele explica o porquê dessa argumentação dele. Ele diz o seguinte: olha, ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Ou seja, se elas não tiverem um som muito bem definido, e esses sons não forem antagônicos, diferentes um do outro, como é que alguém que está tocando ou alguém que está ouvindo vai entender? Versículo de número 8. Porque se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo está falando da trombeta que era tocada para dizer quando uma nação entrava em guerra com a outra. O que Paulo está dizendo é, se a trombeta saísse com um som incerto, como é que as pessoas iriam se preparar para a batalha? Ele começa a trazer essa argumentação. Ele usa o exemplo dos instrumentos musicais, ele usa o exemplo da trombeta que está convocando para a guerra, e no versículo de número do 9 ao 11, ele vai usar o exemplo da conversação. Coloca no versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Versículo 10. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estranho. A palavra bárbaro é estranho para aquele que me fala, e o que fala será estrangeiro para comigo. Quem aqui já teve a oportunidade de tentar conversar com uma pessoa estrangeira que fala uma outra língua que você não conhece? Irmão, é muito complicado. Você fica o tempo todo tentando que o outro te entenda, aí você usa para falar casa, carro, você fica fazendo gestos para ver se o outro entende você. Ele entende o que você está dizendo, mas ele não entende o sentido do que você está querendo falar.
O que o apóstolo Paulo está dizendo nessa argumentação é que quando eu falo em línguas estranhas, eu falo para a minha edificação pessoal, mas o outro não entende. E se o outro não entende, não há finalidade que eu fale isso em alta voz para que o outro escute. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não vai pensar que eu não sou cru não, irmão, eu creio, viu? Vamos lá. Outra coisa, quem fala em outra língua não entende racionalmente o que fala, mas o Espírito entende. Aumenta o meu som aqui em cima, por gentileza. Quem fala em outra língua não entende racionalmente o que fala, mas o seu Espírito compreende, porque você está falando em mistérios para com o Senhor. Mas Paulo está dizendo que é muito importante que, além do falar em línguas, a nossa mente esteja no processo da nossa vida devocional. E por que a nossa mente ela é importante nesse processo? Ela é importante no mínimo por 5 áreas. Primeiro, a gente não pode orar sem a nossa mente. Quem aqui ora sem a mente? Quem aqui ora sem definir o que você vai falar para Deus? Quem aqui ora sem você compreender o que você está falando para Deus? Quem aqui ora irracionalmente? Então Paulo está dizendo que é muito importante falar em línguas estranhas, o meu espírito fala com Deus, mas é muito importante que eu use a minha mente também, porque na minha mente eu começo a orar e eu começo a compreender o que estou falando com Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Versículo de número 15. Que fazer, pois? Orarei com o Espírito, em mistérios com Deus, mas também orarei com o meu entendimento, ou seja, com a minha mente. Repita comigo, com a minha mente. Segunda coisa, ele fala a respeito dos cânticos. Eu não tenho como cantar irracionalmente. Eu cheguei em Londres, por exemplo, não sabia quase nada do inglês, e os irmãos começaram a cantar em inglês. E eu entendia a harmonia da música, vim para adorar-te, e os irmãos estavam lá. Here I am. Depois que eu fui entender, here I am to worship. Aí eu comecei a entender, devagarzinho. Mas eu não entendia nada. Eu preciso que a minha mente esteja vinculada nesse processo para saber o que estou cantando para Deus. Amém? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Terceira coisa pelo qual eu preciso da minha mente, eu preciso para dar graças a Deus. Dê graças a Deus aí. Mas por que você acabou de dar graças a Deus? Porque eu mandei? Ou porque a sua vida ela tem motivos para dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito com você? A mente é importante nesse processo. Eu preciso saber o que em mim está rendido para adorar a Deus. E eu tenho certeza que você que saiu da sua casa sabe exatamente o motivo que te tirou da tua casa hoje para vir adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Eu tenho certeza que você que saiu de casa para adorar a Deus nesse lugar sabe de onde Deus te tirou, sabe o que Ele tem feito na tua vida e sabe o que Ele vai continuar fazendo. A mente está ligada nesse processo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. João Paulo, me ajuda nesse som aqui em cima, João Paulo. A mente é importante quando eu estou instruindo, irmão, eu estou instruindo agora, eu estou ensinando. Imagina comigo se a minha mente estivesse fora de mim, o que é que eu estaria ensinando para você? Imagina comigo se eu estivesse nesse momento em êxtase e de repente eu começasse a soltar um outro som aqui pela minha boca, o que você entenderia? Absolutamente nada. A mente é necessário para que eu consiga instruí-lo você. E por último, a mente é importante para que eu consiga ter o juízo daquilo que está sendo instruído e daquilo que está sendo ensinado. Você que está aí embaixo, está ouvindo a palavra, precisa estar bem, precisa estar com a sua mente organizada para compreender tudo aquilo que está sendo lhe ensinado essa noite. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Por outro lado, quem fala em línguas estranhas não pode edificar aos outros. Versículos 16 e 17. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graças aquele que ocupa o lugar de indouto, visto que não sabes o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não edificado. Em outras coisas, Paulo está dizendo, quando eu estou falando de mistérios com Deus, o meu espírito está exuberante para com o Senhor, mas se o meu intuito
é que o outro seja edificado. Isso não acontece porque o outro não consegue compreender o que está acontecendo comigo. Amém, irmãos? Amém. Vamos continuar. A variedade de línguas não é para a pregação. Isso é muito interessante. Versículo 18 e 19. Dou graças a Deus porque falo em línguas estranhas mais do que todos vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Eu dou graças a Deus porque no meio de todos vocês eu sou o que falo mais em línguas. Não é porque ele era poliglota, não. Aqui não está relacionado com Atos capítulo 2, onde muitas pessoas interpretam aquilo como sendo línguas idiomáticas, e pode ter sido também. Só que aqui a relação é totalmente diferente. Paulo está falando de mistérios falados para com Deus. Todavia, na igreja, eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir aos outros do que 10.000 palavras em língua. Isso aqui é muito interessante, irmão. Eu nasci e me criei na Assembleia de Deus. E nós não temos uma doutrina assembleiana formada a respeito disso. E porque não há uma doutrina formada a respeito disso, há uma verdadeira confusão no meio da igreja por causa de línguas estranhas. Inclusive, por muitas vezes, línguas estranhas é utilizado no púlpito da igreja por pregadores simplesmente para contagiar a massa. Quando o pregador percebe que a mensagem dele está sem efeito, ele começa a falar em línguas estranhas porque sabe que as pessoas vão se contagiar em relação a isso. E em muitos casos também, o pregador nota que a igreja está recebendo a palavra, e para que haja aquele impacto que eles chamam de glória de Deus, eles falam em línguas estranhas para que a igreja possa entrar no êxtase total. Só que quando nós começamos a compreender pela palavra de Deus que está sendo lida aqui explícita, nós começamos a perceber que as línguas estranhas não são para a pregação do Evangelho, porque o outro não é edificado com isso, o outro não compreende o que eu estou falando a respeito disso. Isso é algo relacionado à minha intimidade e à minha particularidade para com o Senhor. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E eu estou achando muito bonitinho você olhando para mim com essa cara aí. E vai continuando olhando, mas vai comendo, que no final, tenho certeza que nós sairemos daqui edificados pelo que o Senhor está falando conosco. Amém? Então repita comigo: variedade de língua não é para pregação. Escute, queridos. E pode ser quando? Quando há um intérprete. E eu já presenciei momentos fantásticos como esse. E não adianta nenhum sensacionista chegar para mim e dizer que isso é mentira, porque não é, porque eu já vi. Alguém está pregando a palavra de Deus e é totalmente tomado pelo Espírito de Deus e começa a falar em línguas estranhas, e alguém se levanta e começa a interpretá-la. É o Senhor falando para a igreja. Mas ainda que isso aconteça, isso pode acontecer. As línguas estranhas têm uma finalidade exclusiva e ela não é para a pregação do Evangelho. Diga glória a Deus. Continua sendo palavra do homem para Deus e não palavra de Deus para o homem. Escute, o uso errado do dom de línguas estranhas escandaliza os incrédulos. O uso errado de línguas estranhas escandaliza os incrédulos. Versículo de número 23. Se, pois, toda a igreja se reunir em um mesmo lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem em doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estão loucos? Já viu o culto assim? Onde você entra e você não entende absolutamente nada do que está sendo falado. Um pula de um lado, outro pula do outro, outro grita de um canto, o outro fala de outro, e a pessoa entra e não sabe que se a pessoa não conhece a Cristo, ela não sabe o que está acontecendo. A Bíblia está dizendo aqui para nós que isso serve como motivo de escândalo. Esses dias agora no meu pequeno grupo, o irmão perguntou para mim assim: pastor, rapaz, me explica como é que é isso, porque tem um irmão que trabalha comigo, que ele diz que fala em línguas na hora que ele quer. E aí a gente está conversando e de repente ele começa pá, 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 e depois volta a falar na língua normal, e depois começa pá, 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 pá.
Eu disse: irmão, você entendeu o que é a respeito disso? Ele disse: eu não entendi nada. Então isso não tem efeito de nada. Se você não entendeu nada, se não trouxe exortação para a sua vida, se não trouxe consolação para a sua vida, se não trouxe instrução para a sua vida, não teve finalidade nenhuma. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar. Eu sei que o caldo do pirão aqui é grosso, mas Deus vai falar conosco, já está falando e vai nos instruir a respeito disso. Não pense que eu não creio, eu creio. Só não concordo que isso esteja sendo utilizado de forma não bíblica. Precisa se contrair da forma bíblica. Amém? O uso do dom de línguas estranhas no culto público precisa ser em ordem. Versículo 27 e 28. Tem gente olhando para mim. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E cada um por sua vez, e que haja intérprete. Pastor, mas onde o Espírito de Deus está, aí é o quê? Mas o mesmo texto que nós lemos diz que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Se no culto público nós estamos aqui, e tem, irmão, vamos ser sinceros que tem dia que quando a graça de Deus chega, quando a graça de Deus desce, aí não se controla, não é verdade? Mas o que o texto está dizendo é que se alguém quiser se exceder e falar mais alto do que o pregador, e quiser falar para que todos falem, que isso aconteça 1 ou no máximo 2, e se isso acontecer, deve haver um intérprete para interpretar o que a pessoa está dizendo. E se isso não acontecer, isso não vem do Espírito de Deus. Se isso não acontecer, isso não vem do Espírito de Deus. Amém? Amém. Vamos continuar. Nós já lemos que precisa acontecer com ordem. Diga para o seu vizinho assim, ó, tem que ter ordem e decência, irmão. Por último, o dom de variedade de línguas. Escute para cá. Não deve ser proibido na igreja. Não deve ser proibido na igreja. Versículo de número 39, por gentileza, coloca para a gente. Portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar, e não proibais o falar em línguas. Eu quero dar uma palavra para você essa noite, irmão. Se Deus tem um objetivo, e tudo que Ele faz com o objetivo, inclusive conceder dons aos homens. Se Ele tem o objetivo de dar a você um dom de línguas para um propósito específico, nesta geração o Senhor vai conceder isso para a sua vida em nome de Jesus. E você não vai ser proibido de fazer isso, mas você está sendo instruído pela palavra de Deus a utilizá-lo como uma flecha que vai alcançar o objetivo certo para a glória de Deus. E eu quero declarar em nome de Jesus que os dons espirituais serão derramados sobre a igreja da cidade durante esse tempo, porque Deus tem algo poderoso para tratar na vida dessa sociedade por intermédio dessa igreja. Se alguém concorda comigo, me ajude dando glória a Deus. Uma certa vez eu vi um irmão falando em línguas estranhas, e eu vi um pregador no púlpito mandando o irmão se calar. Primeiro, que isso é antiético. Segundo, que isso é antibíblico. É antiético e é antibíblico. Se o irmão está fazendo isso dentro da ordem devida, ele precisa ser instruído por sua liderança. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, irmãos, eu tinha dificuldade de pregar. Eu tinha muita dificuldade de pregar aqui na igreja. Às vezes eu precisava parar para a igreja se conter um pouco, para eu conseguir voltar a pregar. Porque havia excessos na igreja. Havia alguns comportamentos excessivos na igreja que eu nunca condenei, mas que precisavam ser instruídos, precisavam ser adequados à palavra de Deus para que alcançasse o objetivo. Eu tinha muita dificuldade, mas rapidamente instruímos o culto de orientação cristã, o culto da doutrina da palavra de Deus, e para a glória de Deus a igreja da cidade tem crescido não apenas em números,
mas tem crescido em graça e em conhecimento da palavra de Deus. E o que faz a igreja crescer, irmãos, é o conhecimento da palavra de Deus. Se tem uma coisa que Satanás quer que nós sejamos, é ignorantes quanto à palavra de Deus, porque é a única forma que ele tem de nos destruir. Mas levante a tua mão que eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero declarar que o conhecimento da palavra de Deus está entrando no teu coração, e que Deus está te empoderando pela palavra de Deus, e que todas as fortalezas do diabo, elas estão caindo por terra, que todas as ciladas estão caindo por terra, que todas as tentações estão caindo por terra, porque a palavra de Deus está sendo levantada sobre a sua vida. Se você acha que isso é verdade, irmão, me ajude a adorar a Deus nesse lugar. Me ajuda, João. Escute. Vamos falar um pouco sobre alguns erros que estão relacionados ao uso de línguas estranhas dentro da igreja. Primeiro, versículo de número 5. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Ali está a palavra interceda, mas é interprete. Primeiro erro relacionado ao dons de línguas na igreja é que muita gente acha que só é espiritual quem fala em língua estranha. Isso é um erro que continua sendo grotesco dentro da nossa denominação Assembleia de Deus, ao ponto que um obreiro só é levado ao ministério se ele falar em línguas estranhas, se ele for batizado com o Espírito Santo. Um dos erros, ou talvez o maior de todos esses erros, é achar, ou nós como servos de Deus, darmos mais valor ao dom de línguas como se esse fosse o dom supremo. E o que a palavra de Deus está nos orientando é que Paulo quer que toda a igreja fale em língua. Levanta a mão. Que todos falem línguas. Mas o intuito é que todos profetizem e não apenas falem línguas, porque quem profetiza é maior do que aquele que fala em língua. Eu estou sentindo Deus aqui hoje. Segundo erro relacionado ao dom de línguas na igreja é pensar que o dom de línguas é a prova, é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Versículo de número 12 e 13. Pastor, conta a Bíblia. Assim também vós, já que estáis desejosos dos dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Versículo 12 e 13, eu acho que eu coloquei errado.